Gênesis capítulo 24. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus havia-o abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: "Põe a mão por baixo da minha coxa e faz um juramento. Jura pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não permitirás que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou a viver. Vai até à minha terra e escolhe, entre os meus parentes, uma esposa para Isaque. E se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o teu filho de volta para a terra de onde vieste? Não, de jeito nenhum. Não faças o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus do céu, tirou-me da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele enviará o seu anjo para te guiar e assim conseguirás arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, ficarás livre deste juramento. Não leves o meu filho de volta para lá de jeito nenhum." Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até à cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos ajoelharem-se perto do poço fora da cidade. Era de tarde, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim ao Senhor Deus do meu patrão Abraão: "Faz com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixa o teu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: bebe, e também vou dar água aos teus camelos, que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão." Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até ao poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo ao encontro dela e disse: "Por favor, deixa-me beber um pouco da água do teu pote, o senhor pode beber." E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: "Vou tirar água também para os teus camelos e vou dar de beber a eles o quanto quiserem." Rapidamente, ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço para tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou a observar a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela e também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: "Por favor, diga quem é o teu pai. Há lugar na casa do teu pai para os meus homens e para mim passarmos a noite. Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também para os camelos." Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, dizendo: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele." Guiando-o diretamente até à casa dos seus parentes, a moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. "Vem comigo, homem abençoado por Deus. Já preparei a casa e também o lugar para os camelos." Então o homem entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus: "Ó Senhor, ó Deus de Abraão, meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a escolhida para ser esposa do filho do meu patrão." Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até ao poço e tirou água. Aí eu disse: "Dá-me um pouco de água, por favor." Ela baixou depressa o pote e disse: "Podes beber. Vou dar de beber também aos teus camelos." Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Quando trouxeram a comida, o homem disse: "Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer." "Fala." "Eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico.
O Senhor deu-lhe rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão fez-me jurar que faria o que ele ordenasse e disse-me: não deixes que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou a viver. Vai até ao lugar onde mora a família do meu pai, entre os meus parentes, escolhe uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que faço se a moça não quiser vir comigo? Ele respondeu: eu tenho obedecido fielmente ao Senhor Deus. Ele enviará o seu anjo para estar contigo e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, escolherás uma mulher para o meu filho. Se falares com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, ficarás livre do juramento que me fizeste. Em seguida, perguntei: quem é o teu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus, e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, que me guiou diretamente até os parentes de Abraão para escolher a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vão ser bondosos e sinceros com o patrão, se não digam também para que eu saiba o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leva-a contigo. Que ela seja mulher do filho do teu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata, ouro e vestidos e deu-os a Rebeca, e também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram, beberam e passaram a noite ali. No dia seguinte de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem-me voltar para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique conosco alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem-me voltar para a casa do meu patrão. Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Queres ir com este homem? Quero. Então deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido a sua ama fossem com os empregados de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca dizendo: que tu, nossa irmã, sejas mãe de milhões. Que os teus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram os empregados de Abraão. E assim partiram. Isaque tinha ido ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo quando viu que vinham camelos. Rebeca também olhou e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vejo andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu o empregado. Ela então pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe.